Samuel, capítulo 5, verso 16. Uma palavra pequena. Vou tomar 20 minutos para ministrar. Eu diga amém. Vem comigo. Elisama, Eliada, Eli. Repetir. E Elisama, e Eliada, e Elipelete. Vou repetir mais uma vez para ver se você dá glória a Deus. Elisama, Eliada. Oh, glória. Oremos. Muito obrigado. Estamos aqui debaixo de uma palavra, comando espiritual. Mas o nome seja glorificado essa noite para com as nossas vidas. O Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos a tua graça. Nós estamos pé, porque a ti é dado toda a honra, toda a glória e todo louvor. A igreja diz. Eu amo a palavra. A palavra ela é a base, tenta todos os dias. Antes de eu começar a ministrar, quero louvar a Deus pelas caravanas que adoram Deus. Tem uma caravana de pé. Glória a Deus. Está ali a esposa do Max do Corinho de Fogo. Diga a glória a Deus. Levanta a mão, meu amor. Ela está aqui nos dando a honra. Veio com a família dela, os filhos. Veio lá de missionária Tassiana. Missionária Tassiana. Glória a Deus. Amor, muito carinho. De vocês. Conosco também a caravana ali de Aracaju, Sergipe, é minha irmã, a nossa irmã Agna. Glória a Deus. Ela esteve aqui quinta passada, deu um testemunho muito forte aqui no meu gabinete. Eu acho que acompanharam a irmã que estava falando, que era lá de Aracaju, dando testemunho por um atendimento pastoral que teve comigo. Gente, o Senhor deu para a nossa irmã para ver o. Ela disse que fez 7 horas de viagem para chegar nesse culto de Caímer. Porque ela não é de Aracaju, da cidade, é Sergipe, não é isso, filho? Mas é o interior que fica muito mais longe. Ela disse que 7 horas. Aí eu digo a você, que é da igreja, hora próxima e falta culto. Enquanto Deus levanta uma irmã com a maior sede de chegar neste lugar, conhecer este lugar, e conhecer e chegar até aqui para glorificar ao Senhor. Quero dizer, minha irmã, que este lugar não foi bom. Deus marcou encontro sair daqui de posse da tua vitória. Tira as mãos sobre a vida dela, diga: seja bem-vinda. Diga de novo: seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor pela vida dela. E sempre digo uma coisa: nós temos ovelhas de tudo que é lugar. Penedo, Benedito, Tabuleiro, Messias, Rio Largo. Gente, eu tenho ovelha de tudo que é lugar. O pessoal sai de longe para vir cultuar aqui. Aí eu lhe pergunto: tem igreja nos lugares que essas pessoas congregam, que essas pessoas moram? Tem. Mas é aquela coisa. Eu saía do Jacintinho para ir congregar na Jatiuca. Eu saía de pé. E eu ia para a Cruz das Almas. Eu saía do Jacintinho para ali por Ladeirão do Óleo, por trás daquela faculdade, era a Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, o pastor Eloy. E eu ia adorar o Senhor Jesus. Tinha igreja no meu bairro? Tinha. Mas eu amava o meu pastor, eu amava a minha pastora, eu amava a minha igreja. Não é sobre
é ser longe ou não, é sobre a gente estar em um lugar que sentimos a graça e a presença e nos sentimos muito bem. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Meus irmãos, palavra pequena, curta, né? E eles ama e Eliada, Elifelete. Eu tenho uns decretos para entregar aqui, mas primeiro eu quero que você coma a palavra de Deus. Para quem não conhece a vida do rei Davi, o escolhido de Deus para se tornar rei. Por quê? Eu já tinha levantado um rei. Quem foi o primeiro rei de Israel? Era Saul. Foi escolhido para reinar sobre Israel. Mas o coração de Saul rejeitou o reinado de Saul, até levantar o profeta para ir à casa de Jessé, porque aleluia, um novo rei de Israel. Quando Deus escolheu Davi para reinar, Davi não era um homem de 30 anos, nem de 40 anos. Davi era um jovem que apacentava as ovelhas de seu pai. Além dele ser um jovem que apacentava as ovelhas de seu pai, a Bíblia vai dizer que Davi era levita, era tangedor, tocador, e ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um jovem que tinha uma comunhão com Deus, e o seu coração era voltado para as coisas do Senhor. A Bíblia vai dizer também que Davi apacentava as ovelhas de seu pai, e ele cuidava muito bem daquilo que era de seu pai, as ovelhas de seu pai. Quando Deus escolheu Davi, Deus ungiu Davi no meio dos seus irmãos para ser o próximo rei de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, ele não governa imediatamente. Davi agora vai passar por um processo muito longo. Primeiro eu estou pregando a introdução daquilo que Deus quer que eu entregue para você. Davi agora vai passar por um processo muito longo na sua trajetória. Davi agora, ele vai continuar fazendo a sua missão, tomar conta das ovelhas de seu pai. Aleluia, vai continuar a louvar, tocar ao nome santo do Senhor, defendendo as ovelhas com unhas e garras e dentes, como se diz o ditado. Aleluia, não podia vir um leão contra uma de suas ovelhas, ele lá lutava contra o leão. Não podia vir um urso contra as ovelhas de seu pai, ele iria ir lá e lutava contra o urso. Por quê? Porque Deus era com Davi, e a coragem de Deus, e a coragem de Davi era a coragem de Deus. Deus deu a graça, Deus deu a coragem, Davi. Deus levantou Davi para uma missão, e agora Davi se vê dentro, aleluia, da casa do rei Saul. Para quê? Para louvar, para falar do amor de Deus, para tocar, porque só assim acalmava o coração do rei Saul. Por quê? Porque o rei Saul desagradou a Deus, o Espírito de Deus já não estava mais sobre Saul. Saul agora estava atormentado por demônios, passando processos sem sono, o diabo se apossando da sua mente e do seu coração. Mas quando Davi tocava a harpa e louvava o nome santo do Senhor, aquele espírito maligno batia em retirada. Por isso que eu digo que aquele que louva, o mal cai por terra. É quando a gente acorda muito para baixo, é quando a gente liga o som da TV, ou mesmo o som do carro, e a gente começa a colocar o louvor, e começamos a abrir a boca para louvar e glorificar o nome santo do Senhor. Aquele mal começa a cair por terra, aquela tristeza começa a cair por terra. Por isso que tem um ditado que diz que quem canta seus males espanta. Não é assim, mas no ditado da igreja, aquele que canta, o diabo tem que pegar as suas malas, as suas bagagens, e tem que bater em retirada. Por quê? Porque quando a gente abre o coração para trazer louvor ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a sua glória enche o lugar, a sua presença enche as nossas vidas, e o nome dele é glorificado, exaltado, honrado. Aí sabe o que é que Deus está dizendo? Se prepara para levantar para orar, se prepara para levantar para jejuar, se prepara para levantar para buscar a minha face, se prepara para levantar para cantar. Por isso que o inimigo tem se levantado na tua vida, tem se levantado na tua casa, tem se levantado na tua vida sentimental, tem se levantado na tua vida profissional. Deus não te trouxe aqui em vão, Ele te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra revelada para a tua vida. Assim diz o Senhor: eu vou te usar, e o mal vai ter que cair por terra. Vai dando glória a Jesus. Escute isso porque é muito forte. Vou
do rei, habitando com o rei, porque agora o rei ele não quer deixar Davi. Davi agora tem que servir na casa do rei todos os dias, em todos os momentos que o rei precisava de Davi. Davi tinha que estar presente. Davi agora já não pode mais apacentar as ovelhas de seu pai, porque Deus agora arrancou ele de apacentar as ovelhas e colocou ele no meio do curral do rei Saul. Por quê? Porque Deus já tinha um propósito, e o propósito tinha que ser concluído. Eu não quero pregar sobre isso, mas eu estou trazendo a introdução. A Bíblia vai dizer que quando o rei agora descobre, aleluia, glória a Deus, que Deus já tinha e havia escolhido um novo rei, ele começa a se atribular mais ainda, ele começa a se perturbar mais ainda. Mas a história de Davi não passa por aí. Você conhece, ele também derrotou Golias. O exército de Israel não foi capaz de derrotar o Golias, mas Davi disse o rei: eu irei e trarei a cabeça dele. Zombaram de Davi por quê? Porque era jovem. Zombaram de Davi por quê? Porque não tinha estrutura. Zombaram de Davi por quê? Porque olharam para ele e disseram: não é um guerreiro. Davi não tinha nada, mas tinha uma forja, e pegou 5 pedrinhas, e quando ele foi até o gigante diz: Saul agora me manda menino para lutar comigo. Eu estou te dando a chance, vai embora menino, porque senão ainda hoje eu dou a tua carne às aves do céu. Davi pegou e disse: eu não vou contra ti, nem com lança, e nem com espada, e nem com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que ele está dizendo para você? A sua guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. A sua guerra é contra as potestades malignas. Você não está guerreando com quem está guerreando com você. É o inimigo usando aquela pessoa para te tirar do eixo, para te tirar da paz. Ele está dizendo: eu te levanto com autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Isso aqui é forte. Olha para o teu irmão e diga: Deus te chamou para uma missão. Irmão, prega comigo, pelo amor de Deus. Diga: Deus te chamou para uma missão. E você não pode parar. Você está proibido de parar. Não, pelo amor de Deus, diga com mais autoridade. Essa igreja aqui é uma igreja pentecostal. É uma igreja do glória a Deus e aleluia. Então olha para ele com voz de crente pentecostal e diga: você está proibido. Diga: você está proibido de parar. Diga: a ordem é para continuar. A ordem não é para parar. A ordem é para prosseguir. Mas pastora, está difícil, está doendo o coração, está doendo a alma. Eu estou com crise de ansiedade, eu estou com início de depressão. Cai por terra a depressão, cai por terra a ansiedade. E ele está te dizendo: eu te levantei para guerra. Ai meu Deus, eu vou falar. Eu te levantei para derrubar Golias. Eu te levantei para derrubar o gigante. Davi vai lá, lança sobre ele a forja e a pedra vai sobre a sua testa. O engraçado é que Golias não cai atrás, ele cai com a sua testa para frente. Ali é Deus dizendo: a glória e a honra é honra. Pegou? Davi foi lá com a própria espada de Golias, degolou a sua cabeça e levou para quem? A história. Virou-se uma chave na vida dele. Sabe o que Deus está dizendo para mim hoje? Que a sentença já foi dada aqui nesse culto. Irmão, eu vou descer para falar isso. Se tu não der glória a Deus, eu passo o microfone para a pastora Glaucia, ela termina de pregar. Se esse povo não dá glória a Deus, eu paro por aqui agora. Naquele dia que Davi derrotou o gigante, o nome do Senhor foi glorificado sobre a vida de Davi. Ali Deus mudou a história de Davi e deu uma sentença para ele. Que sentença é essa? Se tu não der glória agora, eu paro. Deus disse: Davi, é hoje que eu vou virar uma chave na tua vida. É hoje que o negócio vai mudar. É hoje que o caminho que estava fechado vai abrir. Quem não te conhece vai começar a te conhecer. Quem não sabia quem era você vai ter que saber quem é você. Você tem uma história. Você tem um legado. E alguém
quer acabar com esse legado. Só que hoje Deus está dizendo para você: hoje eu estou virando uma chave na sua vida. Hoje eu estou mudando a sua história. Quem não te conhecia vai começar a te conhecer a partir de agora. Quem não conhecia a sua história vai começar a conhecer a sua história. Você não parou por aqui em vão. Você não caiu de paraquedas. Você que está me assistindo agora e toda a igreja que está aqui, bata a mão no peito e diga: eu tenho história. Não, diga de novo, repita comigo de novo. Diga: eu tenho história. E queira alguém, queira que não, a vitória é minha, em nome de Jesus. A vitória é sua, a vitória é sua, a vitória é sua. Tu acredita nisso? Joga a tua mão para o alto, abre a tua boca e dê glória a Deus. Ele está te convidando para um ambiente novo. Ele está te convidando para uma história nova. Ele está te convidando para a honra. No tempo da vossa vergonha, Deus te dará dupla honra. Quem pense e diga que Davi governou rápido. Tem pessoas que não respeitam o tempo. Tem pessoas que não respeitam processos. Tem pessoas que não respeitam espaços. Tem pessoas que não respeitam a hora certa. Davi esperou o tempo, esperou a hora. Por quê? Porque aos 30 anos de idade, quando Deus tirou a coroa, aleluia, do rei Saul, e a coroa chegou para a mão de Davi, a Bíblia vai dizer que aos 30 anos de idade, Davi agora vai se tornar o quê? Rei de Israel. Davi agora vai ser rei de Israel. Agora ele vai governar sobre Israel. Aquele trono prometido quando ele era mais jovem, que Deus levou o profeta e disse que ele seria o rei de Israel, agora começa a cumprir acerca aos 30 anos de idade da vida de Davi. E um certo dia Davi está em seu trono. Quem tem glória dá glória a Deus. Ele está sentado em seu trono e ele começa a pensar: Amanda, e agora ele vai dizer: e agora eu preciso agradecer a Deus, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso honrar a Deus, a tudo que Deus fez por mim. Hoje é noite de gratidão a Deus. Que tem glória, dá glória a Deus. Davi agora começa a dizer: eu preciso dar nome aos meus filhos, eu preciso colocar nome aos meus filhos. E eu não posso dar qualquer nome aos meus filhos, porque o nome que eu vou colocar na vida deles é um nome para a glória de Deus, é um nome para a honra de Deus. Existe você quando tem um filho e coloca um nome na vida dele, mas existe aquele que, aleluia, tem um filho e o Senhor escolhe o nome dele e diz: o nome dele será Samuel, o nome dela será Ana, e assim sucessivamente. Davi agora está fazendo isso. Ele agora está escolhendo o nome dos seus filhos, e o primeiro nome de um dos seus filhos ele agora vai colocar. Por quê? Porque o nome tem que ter propósito, não pode ser qualquer nome. Nome tem que ter propósito. E agora ele vai escolher os nomes dos seus filhos. Ele agora quer homenagear a Deus para retribuir toda a honra e tomar público todo o sentimento de gratidão que ele tinha com Deus. E agora ele escolhe o primeiro nome, Elisama, que traduzido do hebraico para o português vai dizer: Deus ouve. Repita comigo: Elisama. Repita comigo: Elisama. Deus ouve. E quando eu mergulho na palavra de Deus, quando Davi coloca esse nome e diz Deus ouve, Deus está dizendo para a nação profética hoje aqui: eu estou ouvindo as suas orações. Elisama, Deus ouve. Elisama, Deus ouve. Deus ouviu a oração de quem? Deus ouviu a oração de Ana. Quando amargurada, ela entrou dentro do templo para falar com Deus e fez um propósito e um voto e disse: Senhor, se tu me deres um filho, ele te servirá todos os dias de sua vida. Deus ouviu a oração de Ana. Deus também ouviu a oração de Moisés, quando ele clamou em frente ao mar vermelho, e o Senhor disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga a Israel que marche. E Deus nesta noite, no dia 11 de agosto, hoje é 11, não é? 11 de agosto,
a partir das 9, aleluia, 21 a 21, 9 e 21 da noite. Ele está dizendo: eu ouvi a tua oração que você fez nessa madrugada. Eu vi as tuas lágrimas deitada em cima daquela cama. Eu ouvi quando tu disse: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais, eu quero parar, eu estou cansada. Levanta a tua mão que agora ela vai. Levanta a tua mão que agora ela vai. Elisama, Elisama, Deus ouve, e eu ouvi a tua oração. Tem glória da glória a Deus que tem aleluia da aleluia. Estou finalizando. Quem tem glória da glória a Deus que tem aleluia da aleluia. Eu costumo dizer uma coisa, pastora Sueli. Eu costumo dizer uma coisa: que escutar todo mundo escuta, escutar todo mundo escuta, mas ouvir e dar atenção só Deus. Aleluia. Porque hoje eu estou aqui pregando para vocês. Uns estão ligados na palavra, mas tem outros que, se você perguntar depois do culto o que foi que a pastora pregou, ele não vai saber mencionar. Quem tem glória dá glória a Deus. Porque ouvir, todo mundo ouve, mas ouvir com atenção só os poucos. E também Deus, Ele nos ouve com atenção. Deus escuta os seus filhos com atenção. Ele vê o nosso clamor com atenção. Então eles amam, Deus ouve. Segundo nome, Eliada, que do hebraico traduzido para o português vai dizer: Deus conhece. Primeiro, Elisama, Deus ouve. E agora, Eliada, Deus conhece. Eu não te conheço bem, eu não sei da sua história, eu não conheço as suas limitações, eu não conheço as suas provações, eu não conheço as suas lutas, mas há um Deus que está sobre o céu. Ele está atento sobre a sua igreja, e Ele está te dizendo: o homem não te vê, mas eu te vejo. O homem não te conhece, mas eu te conheço. Deus vê as suas limitações. Você está me ouvindo? Ele vê as suas limitações, Ele vê a sua estrutura, Ele conhece, aleluia, a sua tristeza, Ele conhece a sua dor. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele nos conhece por dentro e por fora. Em Oséias vai dizer que conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. Essa luta que você está passando é Deus se apresentando cada vez mais em você. Eu posso repetir? Essa luta que você está passando é Deus se apresentando cada vez mais em você. Para de reclamar. Quem reclama não chega a lugar algum. Quem murmura não chega a lugar algum. Porque não adianta só falar. Mas não age. Fala. Ora. Fala. Mas não busca. Você fala, mas não levanta dessa cama. Você fala. Muitas das vezes. Porque conhece a sua. Para o teu coração. Deus e Ele ama, Deus ouve, e Ele anda, Deus conhece, e Ele felete, Deus faz. Deus faz, e Ele está dizendo aqui hoje: eu vou fazer aquilo que você não pode fazer, eu vou entrar aonde você não pode entrar, eu vou realizar o que você não pode. Só quem acredita, só quem acredita que Ele faz, só quem acredita que Ele faz, e Ele velete, Deus faz. Está feito. Levanta a mão e diga: está feito.
uma vez, diga: está feito. Está feito. Já foi decretado na terra. E eles amam, Deus ouve, e Eliada, Deus conhece, e Elifelete, Deus faz. Duvide do poder de Deus, porque Ele dias atrás, há 25 anos, me dá aí um copo. Eu faço atenção. Eu sei que não sou em Deus. Eu não preciso estar me gloriando, porque eu glória a glória dele. Quem não conhece os mistérios, conhece o poder de Deus, aponta. Quem Deus é. Sabe, você é a primeira vez aqui nesse... Nada que aconteceu nesse... Sabe, você é a primeira vez na igreja. Roda. A pastora parece que se eu desse uma rodada dessa, eu caía. Sabe como ela consegue? Porque a gente é tomada pelo Espírito. A gente está consciente, sentindo tudo. Mas o que nos toma é muito mais forte. Como se controlar? Pelo tamanho de uma unção tão grande como essa. Há 25 dias atrás, ou esse mês, eu atendi o irmão da cadê ele? Seu nome mesmo? José Cícero, lá do interior de Penedo, Alagoas. José Cícero veio aqui, mais ou menos quinta-feira passada para cá, essa quinta não, há uns 15 dias. Ele veio com uma causa possível. Olhei para a cara dele e disse: ame, se valorize, que Deus vai lhe honrar. O que você quer eu não posso fazer não, mas Deus vai fazer. Não crê nisso? Primeira vez de atendimento, né? Ele olhou assim para mim: faça um propósito com Deus na arca. Propósito, voto com o Senhor. Faça um pedido para Ele. Ele vai te responder. Deus respondeu? Sim ou não? A esposa que tinha ido embora voltou. Porque eu conheço um Deus que restitui casamentos. Eu sou pelo casamento. Entrou dentro da minha igreja casado, pelo amor de Deus, permaneça. Permaneça. Não vê esse negócio de deixar e arrumar outra não, que eu já fico logo perturbada. Pensam. Comeu a carne, roa os ossos. Varoa foi Deus quem te deu, e o varão também. Então segura a tua bênção e dá glória a Deus. O irmão aqui queria a restituição do casamento dele. Por quê? Porque era a família dele. Era a esposa dele a quem ele amava. Era quem ele queria. Ele não queria outra mulher. Ele queria a esposa dele de volta. Ele disse: pastor, eu não quero mulher nenhuma, eu quero a minha de volta. Não foi assim? Eu digo: meu filho, eu vou orar por você, porque você é tão bonito, tão jovem. Hoje está com ela, mas eu quero a minha esposa. Deus fez o quê? Deu para ele de volta. Último dia do tratamento, não foi? Eu passei 7 dias de tratamento. Quem veio no atendimento comigo sabe o que é. Eu passo o tratamento espiritual e você vai fazendo 7 dias. No último dia que ele fez o tratamento, no outro dia, foi no mesmo dia que ela voltou. Quinta ela voltou, não foi? Deixa pela vitória dele. Aplauda Jesus. Agora eu vou te dizer uma coisa. Sabe por que isso para você não pode ser nada? Porque não é você que está sofrendo.
Isso aqui é uma besteira, irmão. Só Deus sabe quem é casado tantos anos e o diabo entra na vida de um casamento para querer destruir e a pessoa fica lá sofrendo, chorando, depressiva, ansiosa, agoniado, sem sono. A pessoa perde tudo aí. Quer perturbar a gente, mexa com a vida financeira e a vida sentimental. Nem precisa você fazer dieta, você começa a emagrecer. Não tem manjar o certo. No instante emagrece. Por quê? Porque a luta faz isso. Eu estou mentindo, igreja? Eu estou muito feliz com a vitória do meu irmão. Porque Deus, e eles amam, Deus ouve, ele ata, Deus conhece, ele felete, Deus faz. Não duvide do poder de Deus, porque ele faz. O Senhor visitou Abraão e disse que ia dar um filho. Sara é escondida, faz o quê? Ela zomba, ela ri, né? Por quê? Porque o Senhor falou, né, que ia dar um filho para Sara. Aí o que acontece? O Senhor falou: por que tu riu? Por que riu a tua mulher? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? No tempo determinado tu terás um filho. Aleluia. Você pode não ter nada agora, mas Deus já tem um tempo determinado para cumprir a promessa dele na sua vida. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Então levanta a tua mão que eu finalizo agora. Eles amam, Deus ouve. Ele ata, Deus conhece. Ele felete, Deus faz. Não duvide, só acredita. Porque em Ageu capítulo 2 versículo 9 vai dizer que a glória da segunda casa vai ser bem maior do que a da primeira, diz o Senhor.